Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Everton Miguel e eu serei o seu professor no curso de Word Básico. Nós iremos trazer todas as configurações do Word como se fosse o primeiro contato de vocês com a ferramenta. Ou seja, você que tenha um pouco mais de experiência com a ferramenta, também será interessante que, com certeza, você irá aprender até recursos que provavelmente não conheça ou que vai te despertar. Ó, eu não lembrava dessa funcionalidade. Então, eu vou estar compartilhando minha tela para que possamos começar esse, essa aula, onde que iremos fazer toda a parametrização, conhecer a tecla de atalhos, formatações e podemos absorver esse conhecimento. Está compartilhando nesse momento minha tela com vocês. Dito que vocês já estejam visualizando minha tela, para podermos abrir um documento Word em qualquer computador, basta clicar no menu iniciar, digitar a palavra Word e automaticamente será exibido tanto o Word do pacote que está instalado na sua máquina, no meu caso é do pacote 2016, e você também visualizará um outro editor de texto que é o WordPad. Ah, Everton, mas qual que é a diferença entre esses dois editores? O WordPad, ele é um editor de texto que é nativo do sistema operacional, ou seja, ele vem instalado junto com o Windows e ele não possui tantas funcionalidades quanto o Word do pacote Office, que é o que nós iremos visualizar. Nós iremos clicar no pacote Word duas vezes para que ele possa ser aberto. Uma vez que ele foi aberto, a primeira coisa que nós visualizamos é do lado esquerdo, ele traz para a gente todos os arquivos que foram abertos recentemente. E do lado direito, ele traz alguns modelos que nós podemos utilizar para facilitar o nosso dia a dia. Por exemplo, eu quero criar um modelo de calendário, eu gostaria de criar um convite para uma festa de aniversário. Ele já tem alguns modelos pré-definidos. Nós iremos selecionar a opção de documento em branco para podermos dar início ao nosso trabalho. A primeira coisa aqui que nós visualizamos ao abrir o documento em branco é a barra superior, onde conseguimos visualizar o nome do documento e os tradicionais botões aqui do lado direito, que é o botão de fechar, maximizar e minimizar, que até aí são botões padrões que aparecem em qualquer programa. A diferença é que do lado esquerdo, nas versões do Word de 2016 para cá, é possível personalizar do lado superior esquerdo os ícones que eles nos exibem como atalho. Para fazer essa personalização, basta clicar nesse botão de drop-down e selecionar quais as opções queremos deixar exibindo. Exemplo, eu quero remover essa visualização de impressão. Eu posso desmarcar automaticamente, ela nos, ela, diz, ela para de exibir. Aí nós conseguimos montar esses atalhos de acordo com a nossa necessidade. E por padrão, ele nos traz a opção de salvar, desfazer e refazer. O próximo passo que iremos visualizar é a personalização do nosso tema, que por padrão ele nos traz essa configuração aqui, que é a colorida, que provavelmente é a que vocês estão utilizando.
Eu particularmente prefiro utilizar um tema mais escuro, pois tenho a sensação de que o tema claro, o excesso de luz, me traz um pouco de fadiga visual. Para quando a gente fica muito tempo na frente do computador, exemplo, essa quantidade de luminosidade acaba, na minha sensação, é que acaba cansando a visão. Eu prefiro trabalhar nesse tema, aqui, arquivo, opções, mudo de colorido e coloco o cinza escuro, que ele muda para esse tom, e também é possível alterar para opção de branco, onde que aí ele vai trazer tudo num tom mais claro. Aí, mas isso é uma opção, você pode escolher aqui, mas vai te agradar. Eu vou fazer o meu com essa opção de cinza escuro. Agora que nós já configuramos o Word, o primeiro passo antes de começarmos a confeccionar o nosso texto é efetuar o salvamento do arquivo. Nós possuímos algumas opções de salvar esse arquivo. Uma delas é vir aqui, clicar no botão salvar. Ele vai abrir para a gente essa tela onde nós podemos escolher se desejamos salvar o arquivo em nuvem ou desejamos salvar nesse computador. Outra opção, nós podemos vir em arquivo, opção salvar, que ele também nos direciona para aquela mesma tela, ou podemos utilizar a opção de salvar com atalho, que é o Ctrl mais a tecla B. Everton, por que é o Ctrl B? Esse B, ele vem da palavra em inglês de backup. Aí é a tecla que eles configuraram para o salvamento automático. Eu vou dar um Ctrl B, ele me direcionou para aquela tela, eu vou escolher esse computador, vou salvar, exemplo, vou salvar nos meus documentos e eu vou colocar o nome que eu desejo salvar. Curso de Word 6 do 2 de 2023 e dei um Enter. O que isso é importante? Esse processo ele é ideal, pois é uma forma de nos resguardar contra futuros problemas que possam vir a acontecer. Como, por exemplo, eu vou estar confeccionando meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, eu abro o documento, começo a confeccionar ele, digitando várias laudas, e por algum motivo meu computador trava, a bateria do meu notebook descarrega, e eu venho a perder esses documentos, esse trabalho. Aí é interessante já começar, criou o arquivo e manter o hábito. Digitei uma quantidade de parágrafos, de linhas, sempre vim apertando a opção Ctrl B. Digitou Ctrl B, que automaticamente, se acontecer algum imprevisto, você não venha correr o risco de perder esse trabalho. Agora, com o documento salvo, nós iremos conhecer a nossa barra de ribbon. O que é a barra de ribbon, Everton? A barra de ribbon são os menus que estão disponíveis aqui em cima, na parte superior do nosso programa. O primeiro menu que possuímos é o menu Arquivo, que quando clicamos nele é exibido algumas opções, como abrir um novo documento, salvar como. Everton, qual que é a diferença entre salvar e salvar como? O salvar é aquele atalho que nós acabamos de passar, ele pega o que você já confeccionou até o momento e salva. O salvar como, exemplo, eu confeccionei o meu TCC, eu quero salvar ele num formato para me poder disponibilizar e que ele não venha perder alguma configuração de fonte, tamanho. A gente pode salvar ele, exemplo, no computador e selecionar a opção, exemplo, salvar em PDF,
que aí automaticamente, dependente da máquina, do sistema operacional que ele for aberto, ele foi salvo naquele formato PDF, a pessoa que estará visualizando terá a mesma visualização de todos os que tiveram contato com esse documento, independente do sistema operacional. O próximo menu que nós possuímos é o menu de página inicial. Esse menu possui funções de formatação de texto, como formato de fonte, tamanhos, efeitos, alinhamentos e os estilos. Também possuímos aqui o menu Inserir. Esse menu nos permite inserir imagens, símbolos, cabeçalhos, tabelas, gráficos, número de página e algumas novidades, como a de inserir imagem online e vídeos online. Ao lado, nós possuímos o menu Design. A partir dessa guia, é possível escolher temas, estilo de formatação, como a inclusão de marca d'água, cor da página ou bordas da página. No menu Layout, nesse menu é possível manipular a configuração da página e os espaçamentos. Ao lado, possuímos também o menu Referências, que nos permite inserir nota de rodapé, sumário, legenda, índice ou citações no nosso texto. No menu Correspondências, é onde podemos criar e configurar envelopes, etiquetas e até mesmo mala direta. Também possuímos o menu Revisão, que nesse menu é possível inserir comentários, verificar revisões ortográficas e gramáticas em nosso texto. E por último, nós temos o menu Exibir, que através desse menu nós podemos alterar e personalizar como exibir o nosso documento. Como vocês podem ver, cada barra de ribbon, cada menu, eles apresentam uma configuração diferente. Essas configurações, uma configuração diferente. E além dessas configurações, em alguns casos, eles possuem uma configuração oculta. Exemplo, para que você possa ver, sempre que tiver esse ícone aqui, é onde que ele está informando que além das configurações que estão sendo exibidas, ele possui mais configurações que, se você clicar, você consegue visualizar mais configurações para esse exemplo, formato de fonte. Não são todos os menus que possuem esse acréscimo de configurações. Exemplo, aqui no menu Inserir, ele não possui, ou seja, sempre que tiver, ele está te informando que além do que você está vendo, ele tem mais configurações disponíveis. Um atalho que irá nos ajudar muito quando estivermos digitando o nosso documento e for necessário mudar de menu, ao invés de utilizar o mouse, nós podemos simplesmente apertar a tecla Alt, que ela irá nos mostrar as letras de atalho para cada menu. Exemplo, apertei a letra Alt e ele me mostrou as letras de atalho para mim poder mudar para cada menu. Exemplo, eu estou no menu Inserir e eu gostaria de ir para o menu Referências. Eu vou clicar na letra S, automaticamente ele me levou para o menu Referências. Vamos supor que eu quisesse voltar para o menu Página Inicial. Eu daria um ESC e apertaria a tecla C novamente. Agora que já conhecemos um pouco da ferramenta, nós iremos dar início à confecção do nosso texto. Você deve ter notado que no canto Vocês devem ter notado
que no canto superior esquerdo da página existe um cursor piscando. Este objeto ele é chamado de cursor de edição e é utilizado para determinar o ponto inicial de inserção dos textos, ou seja, é o local onde aparecerão as letras digitadas por vocês. Para não termos que criar um texto modelo, iremos utilizar uma função do Word que confecciona um texto de acordo com a nossa necessidade. Ou seja, para não ser necessário ter que vir do navegador, copiar um texto, para a gente poder estar efetuando essa confecção, o Word ele nos permite criar um texto modelo para colocarmos em prática todas as parametrizações, podemos testar todos os recursos disponíveis. Para inserir esse texto, basta clicar no sinal de igualdade, range e as quantidades de parágrafos que desejamos. Por exemplo, eu quero 8 parágrafos e cada parágrafo eu gostaria que viesse com 4 linhas. Vou fechar e dar Enter. Automaticamente ele criou o texto para a gente. Aí, novamente voltando no que eu falei lá atrás, o ideal é Ctrl B, salvei esse trabalho. Agora, com esse texto confeccionado, irei mostrar algumas teclas de atalho. As teclas de atalho para editor de textos são úteis porque ela nos evita que tiremos a mão do nosso mouse, tiremos a mão do nosso teclado, para utilizar o mouse. Isso aumenta a nossa produtividade. A primeira tecla de atalho que eu irei demonstrar é a tecla para aumentar e diminuir a letra. No modo tradicional, nós selecionaríamos o texto que queremos aumentar. Vamos com o mouse até a guia inicial e selecionaríamos o tamanho da fonte. Ou por aqui, onde que ao passar o mouse nós conseguimos visualizar o tamanho da fonte, ou poderíamos vir clicando nesses dois As, tanto para cima para aumentar, quanto para baixo para diminuir o tamanho da fonte. Porém, o Word ele tem alguns atalhos que nos permitem utilizar isso sem ter que tirar a mão do teclado, ficar indo lá em cima, selecionando o tamanho da fonte. Nós podemos utilizar o seguinte atalho, que é o Ctrl mais o colchete para a direita, ele diminui o tamanho da fonte. Exemplo, eu vou selecionar essa primeira linha e vou apertar Ctrl, colchete para a direita, ele vai diminuindo o tamanho da fonte. E como vocês podem visualizar aqui em cima, ele vai diminuindo e aumentando um a um a escala do tamanho da fonte. Ele para a direita ele diminui, e se eu selecionar ele para a esquerda, ele também aumenta gradativamente o tamanho da fonte. Além desse atalho, o pacote Word ele me permite também utilizar o atalho, aqui é o colchete para a direita para diminuir, o Ctrl mais o para a esquerda para aumentar o tamanho da fonte. E além desses atalhos, ele também me permite utilizar o Ctrl mais o sinal de maior e o Ctrl mais o sinal de menor, que também vamos visualizar agora sua funcionalidade. Exemplo, eu quero aumentar o tamanho dessa fonte. O Ctrl maior, ele aumenta, e o Ctrl menor, ele vem diminuindo o tamanho da fonte.
A diferença entre esses dois é que com colchete ele aumenta a escala, igual eu falei, de 1 a 1, e com o sinal de maior ou igual, ele vem obedecendo a escala pré-definida no pacote Word. Exemplo, ele vem 11, 12, do 12 ele pula para 14, 14 por 16, ou seja, com o sinal de maior ou igual, ele obedece essa escala. Vamos supor que se eu quisesse a fonte 15 com o sinal de maior ou igual, de maior ou menor, eu não conseguiria chegar nessa escala. Com o colchete, já seria possível. O próximo atalho que iremos conhecer é o atalho para limparmos formatação. Exemplo, vou copiar aqui um texto do Word, do próprio Microsoft Word, que está no Wikipedia, e vou colar no nosso texto. Ou seja, vocês podem notar que ele já vem com a formatação pré-definida. Qual que seria o processo comum que a maioria das pessoas utilizam para retirar essa formatação? Pessoas selecionam o texto, selecionam a fonte que estão trabalhando, colocam ela no tamanho que está o restante do texto, tiram o negrito, tiram o sublinhado e colocam ela na cor que está sendo utilizado. Ou seja, ela se tornou um texto sem formatação igual ao que nós estávamos trabalhando. Porém, isso nos dá um trabalho e uma grande perda de tempo. O que nós podemos fazer é selecionar o texto e utilizar a tecla de atalho, que é o Ctrl mais a tecla de espaço. Que aí quando nós selecionarmos o texto, Ctrl espaço, automaticamente ele removeu todas as configurações do texto e trouxe ela sem negrito. Aí basta apenas colocar no formato que você deseja. Outro atalho importante que nós possuímos é o atalho para apagar palavras. Quando queremos apagar uma palavra, geralmente nós colocamos o cursor no início da palavra que desejamos apagar e vamos apagando letra por letra até chegar no resultado esperado. Um problema que isso pode acontecer, exemplo, eu coloquei o cursor, vim segurando o backspace, meu computador por algum motivo deu uma travada. Aí quando ele destravou, eu queria apagar computador e eu apaguei, além de computador, eu apaguei parte de uma outra palavra que eu não desejava. Para isso, o Word ele também tem uma tecla de atalho, que exemplo, ao invés de você ficar apertando o backspace várias vezes para poder apagar a palavra operacional, você pode simplesmente colocar o cursor na frente da palavra, apertar a tecla Ctrl e Backspace. Automaticamente ele apaga toda a palavra com um único clique. Isso também nos dá um aumento de produtividade. Outro atalho disponível, muito interessante no Word, que é a opção de copiar e colar. Como todo mundo sabe, é possível selecionar uma palavra, utilizar a tecla de atalho Ctrl+C e Ctrl+V. O problema é que só conseguimos fazer o Ctrl+C e Ctrl+V com uma única coisa. Isso porque o Ctrl+C guarda apenas um item, correto? Então, no caso do Word, não. Ele consegue guardar mais de uma palavra, mais de um texto no Ctrl+C. Para isso, nós precisamos ir no menu Página Inicial e selecionar aqui a opção onde nós temos mais configurações ocultas,
que é a área de transferência. Quando nós selecionamos ela, automaticamente ele já trouxe lá o texto que nós copiamos da internet, que foi um Ctrl+C. Eu vou limpar ele, pois eu não quero utilizar ele novamente. E vou começar a fazer Ctrl+C em algumas palavras para vocês conseguirem visualizar que ele consegue armazenar mais do que uma palavra no Ctrl+C. Exemplo, eu posso vir aqui, dar o Ctrl+V, ele trouxe a última que eu coloquei, mas exemplo, eu quero selecionar, colar o Microsoft. Basta eu clicar na que eu quero, ou então eu posso vir aqui e pedir para ele colar tudo. Ele coloca todos os Ctrl+C, Ctrl+V de acordo com o que eu fui copiando. Após eu ter utilizado, não quero mais, já utilizei todos, eu posso vir aqui, limpar tudo, fechar essa opção. Outra opção que nós temos como atalho também é a criação de tabela. Geralmente, quando nós precisamos criar uma tabela, nós pegamos o mouse, vamos até o menu Inserir, selecionamos a opção Tabela e escolhemos. Eu quero uma tabela de 2 linhas, exemplo, 3 linhas por 2 colunas. Clicamos, automaticamente ele cria essa tabela para a gente. Uma outra opção que nós possuímos são os atalhos. Nós podemos apertar mais o Ctrl mais a tecla Tab e mais novamente, igual vocês vão ver aqui que eu vou confeccionando. Eu vou apertar mais Ctrl Tab, mais Ctrl Tab, mais Ctrl Tab, mais Ctrl Tab, mais. Como vocês podem ver, eu tenho 1, 2, 3 espaços em branco. Na hora que eu der um Enter, automaticamente ele também cria uma tabela para a gente. Aqui dentro da tabela, eu vou aproveitar que nós já estamos no menu Inserir, eu consigo inserir uma imagem do próprio computador, eu consigo pegar uma imagem online, vamos supor, estou fazendo um texto sobre um carro. Aí ele traz algumas imagens que nós conseguimos inserir. Aqui também é possível diminuir o tamanho dessa imagem. Aqui eu estou na primeira campo. Além de inserir imagem, também é possível pegar imagem online e vídeo online. Conseguimos inserir tudo dentro do nosso documento. Outra funcionalidade muito interessante dentro do pacote Word é a criação de fórmulas. Geralmente, a maioria das pessoas que precisam de uma fórmula, elas pesquisam na internet e inserem a fórmula no documento como uma imagem. O problema disso é que muitas das vezes a imagem fica desfocada e não é possível fazer alterações. Porém, o Word ele possui uma ferramenta aqui dentro de inserir, do menu inserir, ele possui uma ferramenta que nos permite, igual aqui, inserir uma equação, onde que eu vou clicar aqui no drop-down para ela abrir, e exemplo, eu quero desenhar uma equação, onde eu posso simplesmente escolher equação à tinta, que ele vai abrir. Aqui dentro você consegue desenhar com o mouse, com touchpad, caso esteja no caso isso não deu um branco. Caso esteja no iPad,
Aqui, exemplo, para desenhar, basta você vir colocar exemplo x é igual, exemplo, a 3 mais 5 dividido por 2, que ele reconheceu como um A. Nós podemos apagar, também é possível, sobre raiz. Aí automaticamente ele fez para a gente. Uma grande vantagem de utilizar esse formato é que quando nós inserirmos ela no texto, ela traz aqui para a gente e passa a ser editável. Ou seja, diferente do padrão que muitas pessoas utilizam de copiar aquilo pronto, você consegue criar e editar caso seja necessário. Outra funcionalidade muito interessante que está disponível no pacote Word é a busca inteligente. Exemplo, digamos que nós estamos digitando um texto e no meio nós precisamos saber mais informações sobre, por exemplo, uma palavra em específico. Vamos colocar exemplo, clorofila. Exemplo, eu preciso ter mais informações sobre essa palavra. Por padrão, a maioria das pessoas iriam sair do Word, ir no navegador, abrir uma nova aba e pesquisar por clorofila. Só que no Word isso não é necessário. Você pode simplesmente selecionar a palavra, clicar com o botão direito você pode selecionar ela, clicar com o botão direito e pesquisar aqui, por pesquisa inteligente, que ele vai abrir uma janela do lado direito e irá trazer várias informações que ele também encontrou na internet sobre a palavra desejada. Ou seja, isso te permite um ganho muito grande de produtividade e você não perde tempo tendo que sair de uma plataforma indo para outra para fazer essas pesquisas. Agora que nós já conhecemos vários atalhos da ferramenta, nós iremos formatar o nosso texto. Exemplo, é comum você ouvir falar que alguém formatou um certo texto, mas o que é essa formatação? A formatação de um texto é arrumar a aparência dele, o tamanho da fonte, igual nós já vimos, o tipo dela, a posição com que o mesmo será apresentado na página. Para alinharmos um determinado parágrafo, devemos selecioná-lo e podemos aqui em cima, dentro do menu Página Inicial, selecionar qual opção de alinhamento nós desejamos. Exemplo, eu desejo alinhar o meu texto, eu desejo deixar ele centralizado. Não, eu desejo colocar o meu texto alinhado à direita. Ou, como é muito utilizado em trabalhos de conclusão de curso, não, eu preciso que esse texto seja justificado, que ele preencha de forma igual toda a página. Aqui em cima ainda, nós conseguimos utilizar algumas ferramentas, também como os marcadores, que eu tenho os marcadores por símbolo, marcadores numéricos, onde que eu posso clicar nesse drop-down e visualizar como ficaria utilizando cada tipo de marcador apenas passando o mouse sobre eles. Um outro recurso interessante
para podermos configurar e formatar os nossos trabalhos é exemplo. Eu desejo que apenas esses 3 primeiros parágrafos fiquem na primeira página. Geralmente, o que as pessoas fazem? Elas vêm apertando Enter e dando quebra de linha para que os parágrafos possam descer para a próxima página. Qual a desvantagem disso? Exemplo, eu coloquei aqui 2 quebras de linha. Se eu vier aqui copiar um texto para cá, ele não vai me obedecendo e no formato que nós desejamos utilizar. O interessante para a quebra de linha não é você vir utilizando as linhas em branca, ou dando Enter, ou preenchendo com espaço. Porque, exemplo, com a quebra de espaço, a quebra de linha, se você inserir um novo texto, automaticamente ele vai empurrar o seu texto para baixo. Exemplo, eu coloquei um texto, em vez dele começar na primeira linha da segunda página, ele passa para a segunda, para a terceira, e ele vai dando esse espaço que depois você vai precisar corrigir isso no seu documento. Para isso, o Word ele tem a opção de quebra de página. Ou seja, eu selecionei, eu quero os 3 primeiros parágrafos. Para mim mover o restante para a segunda página, basta eu clicar no comando Ctrl mais a tecla Enter. Que aí eu vou dar um Ctrl Enter, automaticamente ele já desceu todo o texto para a segunda página. Outra funcionalidade que é muito utilizada são as folhas de rosto, que o Word oferece esse recurso muito interessante, e para inserirmos ele, a folha de rosto, nós precisamos vir aqui na guia Inserir e na opção, a primeira opção aqui do lado superior esquerdo, selecionar a folha de rosto, que ela também vai sempre inserir na primeira página do nosso documento. E ele também nos traz alguns modelos no qual nós podemos utilizar, que são modelos pré-definidos pela ferramenta. Exemplo, eu vou selecionar esse, animação, automaticamente ele já inseriu na primeira página do meu documento. Outra funcionalidade muito interessante é a que nós temos também nessa tela, nesse menu Inserir, é a opção de incluir tanto o cabeçalho quanto o rodapé na página. Ou seja, aqui no menu Inserir, eu vou vir aqui e vou selecionar um cabeçalho. Eu vou selecionar uma animação também e vou colocar. Automaticamente ele já inseriu o cabeçalho nas minhas páginas. Eu vou colocar um texto, curso de Word. Ok. Para podermos sair do cabeçalho, nós temos 2 opções. Ou simplesmente vir aqui no canto superior direito e clicar fechar cabeçalho e rodapé. Ou simplesmente dar um duplo clique fora do cabeçalho. Nós também temos a opção de inserir um rodapé, que aí ele já traz para a gente as opções. E outra funcionalidade muito interessante que pode agregar muito valor na nossa parametrização, na nossa edição dos nossos textos, são os marcadores e numeração. O que são marcadores?
Eles são os objetos ou figuras que podem ser inseridos ao lado do parágrafo para que o mesmo se destaque dos demais, que são até aqueles que eu mencionei lá anteriormente. Por exemplo, aqui na página inicial, nós temos os marcadores que podem ser utilizados para destacar algo no nosso texto. Um outro recurso que é também muito utilizado são os planos de fundo. Os planos de fundo, eles são utilizados, exemplo, eu quero criar um documento e desejo colocar uma marca d'água da minha empresa no meu documento. Eu posso vir aqui no menu Design, selecionar a opção marca d'água. Ele tem as opções já, alguns pré-definidos, rascunho, exemplo. Não, mas eu quero personalizar a minha marca d'água. Eu venho personalizar marca d'água de imagem, seleciono a imagem, eu posso pegar ela no próprio computador ou posso pesquisar. Ok. Aqui eu vou colocar nos meus downloads, selecionar a imagem, ok. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar perfeitamente, mas ela foi inserida no meu documento como uma marca d'água, ou seja, ela vai ficar sempre por trás do texto que eu digitar. Mas eu quero realçar e mudar a cor da minha página. Aqui também no menu Design, eu posso vir em cor da página e selecionar a cor que eu desejo colocar. Exemplo, ela está ficando com um quadrado porque a logomarca geralmente ela precisa ser com fundo transparente, que aí a cor da página absorveria todos os contornos da marca. E outra ferramenta muito interessante que nós possuímos no Word é o seguinte: imagina que você está digitando um documento com várias folhas e precisa encontrar uma palavra. Se você utilizar um método tradicional de ficar lendo todo o texto, você irá perder muito tempo e com grandes chances de não encontrar o que procurava. Para isso, o Word ele possui um dos recursos mais interessantes e úteis, que é a possibilidade de localizar uma determinada palavra ou trecho de um texto e a opção de substituir as palavras também. Exemplo, vamos supor que eu estou aqui na página inicial, eu venho em localizar. Eu gostaria de localizar a palavra rodapé. Aí ele já me mostrou que existem duas palavras no texto com esse nome. Exemplo, vamos supor que eu vou pegar, apaguei a primeira e apaguei o P da segunda. O P da segunda. Ok. Vamos supor que eu identifiquei, Alan, agora não existe mais a palavra rodapé, mas vamos supor que eu identifiquei que essa palavra está incorreta. Ele já me mostrou que existem duas palavras escritas da forma errada no meu texto. Eu posso vir aqui também, página inicial, embaixo de localizar tem a opção de substituir. Eu vou substituir essa palavra pela palavra correta e mandar substituir tudo. Olha lá, ele me informou que todas as palavras que estavam escritas do formato
incorreto agora estão no formato certo. E se eu voltar em localizar, já não existe mais a palavra incorreta, e se eu atualizar ela, ele encontrou as duas que estavam escritas no formato correto, que estão escritas no formato correto. Então, pessoal, eu acredito que essa é a nossa primeira aula esse é o nosso primeiro curso de Word básico. Acredito que nós teremos mais conteúdos pela frente, mas espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Grande abraço.